Olha, doutor Gataz, tirou foto com a Ritoleia? Ele já tratou um monte de paciente meu. Foi, porque ser alegria, dar alegria para as pessoas é um baita remédio. É verdade. Até hoje a gente recebe os zaps aí com as piadas dele, ele é fantástico. É uma delícia, né? Ele é demais. Viu que ele disse que ele nunca vai ter problema de coração, porque o bom humor faz isso, o bom humor protege o coração. Muito bom, tem substâncias boas. Não tem? Na risada, na alegria, na ginástica, na atividade física que a gente vai conversar. E ser feliz é uma opção, né, doutor Gataz? Que problema todo mundo tem. A gente tem que aprender a lidar com eles, porque, como diz um compadre meu lá de Araçatuba, ele fala que rareia, não acaba. Só troca os problemas. Então, é rarear só. Hoje é esse problema, amanhã é o filho, amanhã é a nora, amanhã é o não sei o que, é o trabalho e assim vai. Então a gente tem que aprender a lidar com as situações. E fazer a nossa parte, gente. Cuidando da saúde, por exemplo. Às vezes, esse mau humor pode ser sinônimo de um desequilíbrio no corpo também, né? Então, é uma doença às também. vezes até doenças, por exemplo, é muito comum a gente confundir a falta de hormônio tiroidiano, o hipotireoidismo, como depressão. A pessoa está triste, esquecida, mal-humorada e de repente está faltando o hormônio dela. Isso também acontece com hormônios femininos também. E uma vez que você faz a suplementação, pronto, você volta a ter equilíbrio, né? Agora, a atividade física, ela aumenta químicas prazerosas, que são a endorfina, dentre outras, e dão tanto prazer como alguns remédios que a gente toma. Alguns antidepressivos, eles aumentam a serotonina, que são muito parecidos com isso. Agora, a gente sabe dos riscos do excesso. Bom, se o nome já é excesso, não importa o que seja, já começou errado. Verdade. E excesso de malhação, de atividade física, é tão prejudicial quanto a falta da atividade física, não é? Mas antes de falar do excesso, eu queria lembrar uma coisa. Para qualquer pessoa que vai fazer... Agora a gente está próximo, eu acho que essa é a última semana do ano praticamente, né, antes do Natal. Então o pessoal faz aquele programa de começar uma atividade física. Algumas perguntinhas básicas a pessoa tem que ter. Deixa eu só pegar minha cola. Pega a sua colinha. Essa cola também está lá no site. Essa daqui eu deixo lá na sala de espera do consultório. Então assim, algum médico já falou que você tem algum problema de coração ou que você precisa de um médico antes de começar a atividade física? Se alguém uma vez falou quando você era pequeno, antes de começar a ir andar na esteira, correr no parque, que o pessoal, coisa mais fácil de fazer, não é problema, né? Acha que não é problema. E de repente você tem alguma limitação. Se você teve dor no peito quando faz exercício, a gente sempre fala, a dor de coração, ela piora quando você se exercita. Se você vai fazer um esforço, o teu coração vai bater mais rápido e você tem uma dor aqui no meio, é um mau sinal. Então, tem pequenas coisas. Se você tem tonturas quando faz atividade física, pode ser um distúrbio de pressão. Então, pelo menos uma avaliação clínica básica que qualquer clínico ou cardiologista possa fazer para identificar coisas pequenas. Pressão, um sopro cardíaco, talvez uns exames de sangue para ver diabetes, coisas simples. Aí começa, faz com mais segurança. Agora, é importante lembrar que os joguinhos de futebol para os meninos aí de fim de semana, também você tem que responder esse questionáriozinho, que as pessoas acham, os meninos acham, os homens de uma forma geral, que um joguinho de fim de semana não mata ninguém. Então, e não é verdade. Teve um programa nesse final de semana do Jornal de Esportes, falando sobre os atletas que puseram marca-passo, atletas que morreram durante a atividade física. Vale, primeira coisa a lembrar, gente com menos de 35 anos de idade, quando tem uma morte súbita, um atleta cai duro no campo de futebol, ele não tinha coração normal. Já tinha um problema cardíaco? Tinha um problema, eu vou, dá licença, voltar na minha mesinha aqui. Aqui eu tenho o coração, um modelinho, e a gente tem o ventrículo direito está aqui, estamos aqui? Ali, ó. Tá bom. O ventrículo direito está aqui. Deixa eu aproveitar e pegar a caneta que minha irmã me deu, que ela fala que eu nunca uso, né? Não usa para escrever, mas usa para mostrar. A Glória me deu, ela falou, desde formado. Tá bom, a Glória. Aí aqui é o ventrículo direito, aqui é o esquerdo. Essa parede no meio chama septo. Quem tem o defeitinho mais comum e o mais grave chama miocardiopatia hipertrófica. Esta parede, ela fica muito mais grossa e aqui onde eu estou mostrando é a válvula aórtica. O sangue não consegue sair pela válvula. É como se não tivesse força para bombear? Não, o músculo é muito grosso. Então, mas aí ele não consegue fazer a movimentação. Sair, porque fica, quando o coração contrai, o músculo alarga. E aí, ele fica fechada a passagem. Então, você faz uma obstrução. É como se fosse um cano entupido. Ele não consegue deixar passar o sangue. Aí vai faltar sangue para quê? A aorta está levando o sangue para o corpo inteiro. Vai faltar para a cabeça, para os músculos, para os rins, para as pernas, né? Então a pessoa tem uma parada cardíaca. Essa foi a morte do Serginho do São Caetano, essa foi a morte do Ferré da Bélgica, essa foi a morte do Camaronês. E o exame que detecta isso
é o ecocardiograma. É um exame simples. Mas não se faz de rotina. Hoje, depois da morte do Serginho São Caetano, que já faz 10 anos. Já tudo isso? 2004. Né? E aí começaram a pegar os atletas e fazer as avaliações. Agora, tem um atleta que teve uma arritmia, um negócio mais sério, e pôs um marca-passo e está um pouco controverso ele voltar a fazer atividade física. Essa questão, assim, fora do Brasil, tem atletas que jogam profissionalmente, porque o problema é a atividade física competitiva profissional. Então, você pegar o indivíduo que vai fazer o lazer, vai fazer uma caminhada, um jogging, tudo bem. Mas um camarada que vai ser submetido a um estresse muito grande num jogo de futebol. Então, lá fora do Brasil, eu vi nessa entrevista um atleta que tem um marca-passo, ele está lá jogando, de repente ele, cai. Aí ele tem um marca-passo que dá um choquinho, que deu o desfibrilador lá, aí o cara volta, levanta. Levanta, você correndo. Então não tem cabimento. Ah, mas pra então, que assim, isso daí foi, eu achei assim... Não pode correr risco? Então, é que, na verdade, para essa situação, que é uma arritmia, que faz o coração, entre aspas, parar de bater, que ele fica só tremendo, você faz o implante de um marca-passo. Mas tudo que, na verdade, o que eu quero dizer não é nem complicar muito, mas assim... só vai morrer quem tiver doença de base. Se não tiver doença não de morre. base. Então, se o camarada vai jogar bola de sábado e domingo, é mais fácil ele fazer uma distensão da panturrilha. Mas, por exemplo, eu tenho colesterol alto, e aí eu não vou no cardiologista, não tomo remédio. Isso é remédio mesmo, que eu sei que você não gosta de tomar. Tô tomando. Só natural. Não comecei a tomar. Agora a endócrino mandou. A endócrino respeitou, eu não, né? Tudo bem. Não, mas o seu eu tomei, mas nem que me deu problema nas pernas. Deu. Daquele lá. Mas ela me deu uma nova, eu vou te falar depois qual é. Aí, ainda faz consulta, não vai tomar bronca, né? Agora, se a pessoa não se cuida, porque a gente acha que se não dói, a gente não tem doença alguma. Perfeito. E você pode ter uma artéria quase entupida, numa dificuldade de passar o sangue. Se eu faço uma atividade física muito intensa, sem ter certeza de como está a minha saúde, eu também não posso ter um piripaque nessa hora. Acima dos 35 anos de idade. Então, a gente tem esse divisor de água. Abaixo dos 35, quem morre é por doença de fábrica. Tá. Defeito de fábrica. Acima? É entupimento de coronária. Porque para entupir leva muitos anos. Né? Entendeu? O colesterol é a pior coisa para entupir. A segunda coisa é o cigarro, a terceira é a obesidade. Só que é 40, 45, então, 40 e poucos. Não tem crianças no seu consultório com que tem colesterol altíssimo, Sim. Obesidade e diabetes? Eu tenho 2 irmãos que passam comigo no consultório. Não, agora que eles fizeram o exame de carótida, eles tiveram, a mãe que teve uma morte súbita, eu não sei se eu comentei disso, e eles já têm placas das carótidas. Com quantos anos? Um 30 e pouco, outro 42. Quer dizer, a carótida de um indivíduo de 40 anos tem que estar limpa. E os dois já têm alteração. Ou seja, por quê? Porque o colesterol deles, e o interessante que é... Vem desde cedo. Desde cedo. E não é que o LDL é tão alto. O HDL, que é o H de honesto, que é o bom colesterol, é um pouco baixo. Então, por conta disso, já tem sinais de aterosclerose começando. Mas crianças, por exemplo, crianças com colesterol altíssimo, isso tem no seu consultório também, né? Tem. Hipertensos, diabetes... Eles não podem ter um mal também, que seria de pessoas acima de 45, antes de 35? Não, porque o mal-estar que pode ter por essas doenças é arteriosclerose, entupimento das artérias. E entupimento leva tempo. Não pode entupir e dar algum problema eu trouxe uma vez aqui uma imagem de um rapaz de 21 anos de idade, mas ele tinha 700 de colesterol total, ele tinha feito angioplastia, que você não lembra, acho que eu te mostrei as fotos do joelho dele, que era cheio de tofo, os dedos cheios de colesterol. Ele tinha feito de acúmulos de colesterol. Aquilo é assim, é o caso extremo. 700 de colesterol, depois de tratado deu 300. Com o melhor dos remédios. Ele precisou fazer um tipo de uma diálise, como se fosse diálise, só que chama plasmaferese, de tirar a gordura do sangue. Isso é muito sério, né? Então, mas aí é caso extremo, acima de 500. Isso na verdade é raro, vamos dizer assim. Graças a Deus, é um em cada 100 mil... hipercolesteromias familiares é mas assim. Mas se você se encaixou nisso, é 100% para você, né? Então, mas a gente tem que evitar, né? Aí, quando é que eu vou começar a dosar colesterol de criança? Senão, se eu sair daqui, todos os moleques vão começar a tomar picada. Esses que têm o colesterol muito alto, pai com 28 anos de idade fez ponte de safena, mãe com 30, 26 morreu do coração. Então, são pessoas que têm um histórico de morte muito precoce na família. Só essas pessoas nem... Aí você vai começar a pesquisar em criança pequenininha, porque... Às vezes, a gente recomenda tratar o colesterol para o menininho aos 11 anos de idade e para a menina quando ela menstrua. Então, em determinados casos, se é muito grave a história de família, a gente começa a tratar antes.
Só se é um caso histórico, então, severo, com morte de mãe ou de pai muito cedo, né? Ou ponte de safena, angioplastia em pais muito precocemente. Bom, temos alguns mitos e verdades. Vamos ver o primeiro deles? Nem sempre um corpo bonito é saudável. Isso é um mito, né? É um mito? Mas... não, perdão, desculpa, é verdade, isso está errado. Se a pessoa toma bomba, né? Não, isso está errado. Desculpa, porque você só está vendo a cara por fora. Por dentro. E a molecada que aparece no consultório com um corpo bonito, está tomando... Desculpa, isso daqui é verdade. A molecada vem e está tomando um monte de coisa, tá bonito, mas está com arritmia, está com pressão 18/12, HDL de 15. O HDL que tem que ser mais que 40, dá 15, 18. Não é nada. Então, só tá a casca boa. Isso aqui é uma grande ilusão, né? Ou que a pessoa magra também não tem problema de colesterol. Ou outra pessoa, por exemplo, eu tenho, uma vez um paciente me deu um diploma de maratonista, é um hipertenso grave. Eu tenho uma paciente minha que ela tem 75 anos de idade, ela é campeã brasileira, foi 5º lugar mundial de corrida de 100 metros, ela é hipertensa, ela tem colesterol, ela toma os remedinhos dela, faz 2 ergométricos por ano, faz um eco. Ótima. Tá ótima. Ela tem doença, mas está controlada. Não é que também a pessoa tem doença, está interrompido, mas ela está bem cuidada. O negócio é estar controlado. E você olhar para ela, ela tem 42 quilos, é uma oriental de 1,45 m. E você olha, você não imagina que ela tem um colesterol altíssimo, que ela tem uma hipertensão gravíssima. Ou seja, a aparência não conta a realidade. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o outro. Quanto mais suor, mais calorias queimadas. Falando em suor, eu tô suando aqui mais que tampa de marmita. Você conhece essa do meu compadre também lá de Araçatuba? Tô suando mais que tampa de marmita. Eu também tô suando mais que tampa de marmita. É que eu tenho sorte, eu não suo no rosto, mas o resto... Você já foi para Araçatuba? Nunca fui. Imagina uma praia bem quente. Tira o mar e tira o vento. É aquele jeito? É aquele jeito. É um quente, forno. É um forno. Mais ou menos como então tá bom. Mas você acha que quem sua mais perde mais calorias? Então, aí, olha, tem um negócio que quando me mostraram isso aí, eu fiquei assim, pus uma interrogação. Não queima mais caloria, teoricamente, de gordura. Porque caloria é energia. Tá. Então, se você, em geral, está suando, você está despendendo uma grande quantidade de energia. Então, você está queimando calorias. Agora, caloria de gordura, não. Você está queimando calorias do açúcar. Eu tenho que queimar da gordura e do açúcar? Esse é legal. O melhor, só que o interessante é assim, lembra quando você fala para o pessoal olhar no site qual que é a frequência cardíaca, parará? Quando eu estou correndo mais um trotezinho, caminhando mais devagar, vamos dizer, em 1 hora eu queimo 1.000 calorias. Tá. Correndo devagar, eu estou queimando 60% dessas 1.000 é de gordura. Então, 600 calorias de gordura e 40% é açúcar. Quando eu estou correndo mais forte, mais rápido, talvez eu queime mais calorias, queime 1.500 calorias, só que de gordura vai ser só 10%. Então você queima mais caloria. E quanto mais a gente corre, mais gordura a gente queima. É um engodo, uma enganação. Tá certo. A gente se engana com isso. A lembrança disso, que nem tem lá no site onde você faz a continha, toda esteira de academia tem fat burn, queima de gordura. Queima de gordura é entre 65% e 75% do meu batimento máximo. Eu pus esses dias. Pois. Para ver, você põe a sua idade, calcular e põe ali a frequência cardíaca. Esse questionáriozinho que eu falei aqui da atividade física, quando entra no site do lado esquerdo tem atividade física, pum. Você vai lá assim, antes de iniciar uma atividade física, veja se você tem um desses itens. Se você respondeu que tem, sim, não vai fazer atividade física nem para o parque correr antes de passar por um médico. Uma coisa que a gente pode fazer num treino da semana é dar tipo tiros. Tá. Então eu vou lá e fico naquela frequência cardíaca. Primeiro aquecer. 10 minutos. Aqueceu. Aí você alonga, aquela coisa toda. Aí aquece, às vezes sabe que você pode, entre aspas, alongar aquecendo, porque você começa a esteira com uma velocidade bem devagar, muitas vezes os aquecimentos são a própria atividade física que você vai desencadear em velocidade gradual de ritmo. Tá. Ponto. Aí você aqueceu 10 minutos com a frequência confortável, que você não fica bufando, nada. Aí você pode fazer durante 1 minuto uma velocidade daquela que está dizendo que é para melhor condicionamento físico, que equivale a uns 85, 90% da tua máxima. Então, corro, vamos dizer 1 minuto. Aí eu volto 4 minutinhos naquela que é a confortável, 65, 75%. Isso, um treino por semana, vai fazer com que você bloqueie a queima da gordura
e depois você desce e queima muita gordura. Eu queimo as duas coisas. Queima as duas coisas, mas é um treino só por semana. Por que só um? Porque ele é muito desgastante. Tá. E nos outros treinos você faz aquela hora confortável. Para eu saber a hora que eu estou queimando, que está assim, a hora que está fazendo mal, quando eu estou correndo, eu estou bufando, que eu não conseguiria conversar com a pessoa do lado, olha o batimento cardíaco na esteira ou se pudesse no reloginho, dali para baixo que eu tenho que fazer atividade física. Não posso tentar acelerar mais, tenho que ganhar mais condicionamento. Não vai acontecer nada de ruim, mas assim, você vai aumentar ácido lático, vai aumentar a dor, não vai queimar, queima zero de gordura, vai entrar metabolismo anaeróbio. Daí eu aumento, na verdade, o meu fôlego, vamos dizer assim. Isso. Mas não queima a gordura. Mas se você mantiver muito tempo fora, também você não aumenta. Aí você tem que intercalar. Aí, tá vendo? E quanto tempo? Meia hora? 45 minutos? Em torno de 30 minutos. Esse treino longo, 30 minutos antes, depois. Lembrar, pessoal, esse ano foi 3 graus, 4 graus mais quente que o ano anterior. E isso faz as artérias, os vasos dilatarem. Com isso, a pressão cai. E se cai, a gente tem que hidratar muito bem. Quem vai fazer atividade física tem que tomar mais líquido do que tomaria normalmente. E quem tem sinusite, ites todas, não esquecer também quanto que é importante pegar um soro fisiológico e também hidratar, né? Eu tô com essa voz bonita porque eu voltei para a faca. Voltou para a faca? O Alessandro me operou de novo. Agora foi ele e o Rodolfo. Por quê? Perderam um anãozinho dentro do meu nariz, eles foram lá para tirar o cara que estava lá dentro. O auxiliar da... Menino, mas foi o quê? De novo, desvio do septo. É que o nariz era pesado, desabou a cartilagem, eles tiveram que ancorar a cartilagem. É mesmo? Aí posso aproveitar e agradecer as moças lá do Hospital de Santa Catarina? Deve. Elas tiraram minha roupa, aliança, quer dizer, não, elas me lá no pré-operatório. Você falar isso. Você já chegou aqui outro dia reclamando da sua esposa que estava gastando demais na loja. E sabe quem que ficou comigo? Você sabe quem que ficou comigo no hospital? Ela não foi minha esposa. Porque tá trabalhando, né? Tava no bazar e o Pedrinho que ficou comigo. Viu como é bom ter filhos? 10 aninhos, ficou lá tomando conta do papai. Carente que só. Então, as moças do pré-operatório, obrigado. Eu nunca fui tão bem atendido, as enfermeiras lá no pós-operatório também. E para um médico... Eu tô parecendo uma guila hoje, né? Eu queria agradecer o Zezinho da farmácia, o Zé do açougue. Mas a gente tem que aprender a agradecer as pessoas que fazem um bom serviço, né? Ó, quem fez minha aparência, o Edson e o Valdir. Agora pegou uma guila. Agora tá. A voz tá meio nasalada, né? Ficou parecido. Olha, se você quer saber o que a gente falou aqui do teste, ou então de calcular direitinho qual a frequência cardíaca que você tem que manter para queimar gordura, pode acessar o site do Dr. Gataz, que é o www.drgataz, que é TTAS.com, drgataz.com, e lá tem informações, tem umas matérias bem legais, de fácil entendimento. E tem o acesso ao Instituto do Atleta, que também, a gente trabalha às quintas-feiras lá. Na hora que você abre a página, já tem o acesso ao Instituto do Atleta. Entra, que é super importante para você conquistar cada vez mais saúde. Você viu porque eu adoro o Ari Toledo, né? Eu vi. Eu gosto de fazer palhaçada, né? Mas se a gente é feliz, a gente tem que rir até da gente mesmo. Beijo, Mamira, em todos os lados, viu? Obrigada, obrigadão. Um Feliz Natal para você. Obrigado mesmo. De muita paz e saúde em 2015. Toda a sua família. Obrigado, Kátia.